Olá, seja bem-vindo ao dia 28 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais. Ative o sininho de notificação para que você possa receber os próximos vídeos que nós vamos lançar do Projeto 90. E também já manda esse devocional para pelo menos umas 50 pessoas, para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Como já de costume, se você está no carro, apenas escute, ouça e aprenda aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar. Mas se você está em casa ou no trabalho ou um lugar que permite, já pega seu bloquinho de nota aí para você anotar todas as lições que nós vamos aprender aqui hoje. Nós estamos entrando, como eu disse, no dia 28 do nosso devocional, onde nós lemos 1 Reis, capítulo de número 7, até 1 Reis, capítulo de número 18. Muita coisa boa aconteceu, tá bom? Nós fomos ali apresentados a um dos personagens mais populares da Bíblia, que foi o profeta Elias, mas nós vamos ter bastante tempo de falar sobre Elias, tá? Eu queria focar com vocês, na verdade, no começo da nossa leitura, tá? Ali no capítulo 7, capítulo 8 de 1 Reis, e eu queria conversar com vocês sobre o rei Salomão. Eu queria que vocês escutassem e aprendessem isso aqui que eu vou te falar agora, tá? Eu sempre falo isso nas minhas pregações, é muito importante. É muito difícil, já é um caminho árduo nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, tá? O lugar que Deus tem preparado para nós não é um lugar fácil de acesso. Não é fácil porque nós precisamos ser moldados, sermos tratados. Nós passamos por certas provações, provas, alguns testes para que nós possamos chegar lá e chegar bem, tá bom? É difícil chegar. Existem pessoas que chegam, mas chegam da forma errada, tá bom? Isso é muito importante entendermos. Mais difícil do que chegar é permanecer. Chegar, às vezes, qualquer pessoa consegue chegar. Se essa pessoa usa da própria força, do próprio conhecimento, das próprias finanças para pular etapas, pular processos, essa pessoa até consegue chegar. Mas o problema dessas pessoas que não passam pela aprovação e não passam pelo processo correto é que na maioria das vezes elas vão chegar, mas elas não conseguem permanecer, porque só permanece quem tem raiz. Só permanece quem já passou por certas provações, sabendo que quando você chegar lá, você também vai passar provações, mas você lembra, opa, eu já passei por esse processo, eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como lidar com essas coisas. Pessoas que não passaram por esses processos, quando elas chegam lá, são facilmente distraídas, elas são facilmente surpresas, porque não viram esse processo antes. Então, por isso que eu falo, é mais difícil permanecer do que chegar, tá? Fica com isso em mente. E falando do rei Salomão, nós sabemos que Salomão foi o homem mais inteligente que a Bíblia nos mostra, Ele pede a Deus sabedoria, ele era um homem sábio, Deus tinha entregado a sabedoria na mão de Salomão, e com isso, com a sabedoria, vem a fama, vem o dinheiro, vem o reconhecimento, vem tudo isso, tá? E aqui vai a primeira lição que eu quero que você aprenda nesse devocional, que é o seguinte: começar bem não garante que as coisas vão terminar bem. Lembra que eu falei para você que tem muitas pessoas que chegam muito bem, ela fez o que ela precisava, ela orou, ela jejuou, ela buscou o Senhor, ela chegou onde precisava chegar, mas existe uma postura que precisa acontecer, que precisa se ter para permanecer. Escuta, o rei Salomão, ele constrói o templo, tá? Isso tudo tá ali no capítulo 8 ao capítulo 11 de 1 Reis. Ele constrói o templo, Ele faz uma das orações, talvez para mim, mais lindas da Bíblia, que tá no capítulo 8 ali. Ele vive um auge, espiritual ali com Deus, e um auge nacional. As pessoas olham para ele e falam: uau,
o rei Salomão, um homem respeitado, um homem, né, que teme a Deus e etc. Mas, logo após, no capítulo 11 de 1 Reis, nós vemos, né, que ali no versículo 4 já fala que o coração de Salomão já não era perfeito para com o Senhor. Salomão já começou ali a desviar o seu olhar, já começou a desviar o seu coração, não totalmente, mas aos poucos Salomão foi se afastando do Senhor, tá? E aqui vai um dos pontos dessa lição, tá? Que começar é importante, começar bem é importante, mas nós precisamos terminar bem, tá? E só porque nós começamos bem, não garante que nós vamos terminar bem. E aqui vai um subponto para você colocar aí, o maior perigo não é cair no começo, tá? Porque quando nós caímos no começo, rapidamente a gente se levanta, né? A gente recomeça, a gente ora ao Senhor novamente, nós começamos, não temos muito a perder, então a gente cai, se levanta e tenta novamente 2, 3 vezes se for necessário. O problema é nós relaxarmos quando nós, em nossa mente, já pensamos que nós chegamos onde precisávamos chegar, tá? E quando nós relaxamos e deixamos, né, as coisas de fora começarem a influenciar a nossa visão, o nosso coração, a nossa mente, aí que é o problema. Eu preciso que você entenda algo, tá? E essa palavra e essa frase é muito forte, tá? O que te levou ao auge, o que te levou a chegar, não é exatamente o que vai te manter lá. Uau, pastor Adriel, explica isso, tá? Nós precisamos ser fiéis continuamente. A fidelidade é algo contínuo. E essa fidelidade, ela vai se moldando conforme a estação que nós estamos. Claro que ela tem um tema central, nós somos fiel a Deus, Deus é soberano, conhece de todas as coisas, mas em certas áreas da nossa vida, em certas estações da nossa vida, essa fidelidade vai se mostrar de uma forma diferente. Por exemplo, teve uma época que eu estava tentando namorar com minha esposa, né? A fidelidade ao Senhor se mostrava como? Santidade. Eu amava a minha namorada, eu tratava bem, tratava ela como filha de Deus e etc. Agora, essa fidelidade se mostra de uma forma diferente. Eu sou casado, eu tomo conta da minha esposa, eu tomo conta da minha casa, né? Eu sou o provedor, eu tenho que amá-la, respeitá-la. Você entendeu? Dependendo da estação em que você se encontra, é como a sua fidelidade se mostra ao Senhor. Então, não exatamente aquilo que você fez para chegar vai ser aquilo que vai te manter lá, tá bom? Nós precisamos entender que a vida espiritual não é feita de eventos, né? Poxa, um dia eu sou espiritual, amanhã eu não sou mais espiritual, um dia eu sou fiel, outro dia eu não sou fiel. Não, a vida espiritual é feita de constância. E Salomão peca nisso, né? Ele começa muito bem, ele começa invocando o nome do Senhor, ele começa construindo o templo, né, que era para a habitação do Senhor, mas, né, com o passar do tempo ele começa a relaxar, né? Ele começa a ficar confortável, entrar na sua zona de conforto, e isso é muito sério, tá bom? Nós precisamos reconhecer que existe um perigo com o tempo e a prosperidade. Com o passar do tempo, o reino de Salomão ele prospera, né? Com o passar do tempo, a fama de Salomão cresce. Com o passar do tempo, a riqueza de Salomão aumenta, né? O respeito internacional, né? Os reis e as rainhas de longe conheciam a história de Salomão e sobre o reinado de Salomão. Isso está em 1 Reis, capítulo de número 10. Ali você pode ver, a Bíblia descreve o auge de Salomão, né? Mas esse é o problema nunca foi a prosperidade ou a fama, né? Foi o coração dele relaxar, tá bom? Nós precisamos rever isso. Quando nós chegamos ao lugar que Deus tem preparado
para nós, a vigilância precisa ser dobrada, porque a prosperidade sem vigilância, ela vira distração. Ela começa a tirar o nosso foco das coisas que são de Deus, tirar o nosso porquê, né? O porquê que nós estamos aqui, porquê que Deus nos trouxe até esse lugar, porquê que Deus me enviou a certa pessoa, a certo lugar e etc. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado. E aqui vai a terceira lição, nós estamos começando já a acabar o nosso devocional, que é o seguinte, né? Salomão começa a fazer pequenas concessões que no futuro viram, né, grandes desvios, viram grandes problemas. E aqui vai a terceira lição para você: cuidado com as pequenas coisas, com as pequenas concessões, né? Cuidado, não, mas é só isso, é só um pouquinho, é só uma ligação, é só uma visita e etc. Cuidado com essas coisas pequenas que podem realmente te machucar e virar grandes desvios no futuro. Salomão não começa, né, o seu desvio de Deus falando, pô, eu vou abandonar Deus, tá? Eu vou, não quero mais saber de Deus, etc. Não, nada disso. Né? Ele começa fazendo o quê? Alianças erradas, começa ali a virar amigos de pessoas erradas, faz casamentos políticos. Aquilo não era o que Deus estava pedindo, Salomão estava fazendo por politicagem, né? Começa a tolerar outros deuses. De começo, Salomão era muito rígido em dizer, olha, não temos outro Deus a não ser o Deus de Israel. Agora, Salomão já está tolerando outros deuses. E o que ele faz? Igual nós fazemos hoje, uma adaptação da fé. Só aquilo que me convém, aquilo que é bom aos olhos do povo, aquilo que é bom aos meus olhos, etc. Ele começa a fazer uma adaptação. E nós falamos, isso está em 1 Reis, capítulo de número 11, verso 4, né, que ali a Bíblia vai dizer que o coração de Salomão já não era totalmente do Senhor, já não era perfeito para com o Senhor, né? Não foi uma rebeldia aberta de Salomão, tá? Foi uma mistura. Ele começa a permitir certas coisas, ele começa a tolerar certas situações que antes ele não tolerava. Então isso começa a corromper o coração de Salomão. Eu preciso que você entenda que ninguém se perde de uma vez, ninguém se perde assim do nada. Poxa, aconteceu uma coisa e a pessoa se perde. Não, a gente se perde aos poucos. A gente vai se perdendo com cada decisão, com cada situação, com cada tolerância. Antes nós não tolerávamos isso, mas agora nós estamos tolerando. Existe uma adaptação da fé, existe uma adaptação dos valores, dos princípios, né? Aquilo que era completamente profano no passado, hoje nós podemos fazer algumas concessões, vamos medir para ver se vai machucar certas pessoas, etc. ou não. Tá? A palavra de Deus para nós nessa manhã desse devocional é o seguinte: nós precisamos ser constantes, nós precisamos permanecer, e a vigilância dobra. Quando nós estamos no processo, nós precisamos ser vigilantes, mas quando nós chegamos, quando nós estamos na posição que Deus tem para nós, onde nós somos visíveis, onde nós nos tornamos referências a outras pessoas, nós precisamos ter o dobro de vigilância. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, eu quero recapitular o dia 28 do nosso devocional para nós lembrarmos. Nós falamos sobre Salomão e eu queria passar para vocês as 3 lições, tá, que nós aprendemos. Primeira lição que a gente falou que é o seguinte, né? Começar bem não garante que as coisas vão terminar bem. Nós precisamos ser constantes, tá? Nós precisamos ter essa vigilância para quê? Para quando nós chegarmos, nós permanecermos, tá bom? A segunda lição é o seguinte, né? O perigoso do tempo e da prosperidade não é a prosperidade em si, mas é relaxarmos quando nós chegarmos lá. A fama, o reconhecimento, a riqueza, nada disso traz problema. Elas só trazem problemas quando elas conseguem nos corromper e nos tirar do foco que é de Deus. Tá? E terceira coisa, são pequenas decisões que viram grandes desvios no futuro, né? As nossas pequenas decisões de hoje nos levam a fazer decisões erradas no futuro. Aquilo que nós toleramos hoje é aquilo que vai ser aceito na próxima geração, já dizia o meu grande amigo pastor Felipe Levac, tá? Então nós precisamos realmente
tomar cuidado com as pequenas concessões, com as pequenas brechas, para que elas não se alarguem mais e vire algo destruidor no futuro da nossa vida. E com isso nós chegamos ao fim do dia 28 do nosso devocional. Amanhã é o dia 29, nós vamos ler 1 Reis, capítulos número 19 até o 22, nós vamos terminar o livro e nós já vamos entrar para 2 Reis, capítulos número 1 até o capítulo de número 6. Vou dar um spoiler para vocês, 2 Reis é o meu livro preferido da Bíblia, tá? Então tem muita coisa boa acontecendo. Nos vemos amanhã aqui no dia 29 do nosso devocional. Lembre-se, já manda esse devocional para umas 50 pessoas para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã aqui no dia 29 do nosso devocional. Deus te abençoe.